Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Alexandre Souza. Sou formado em Sociologia, tenho mestrado na Ciência Política e o curso de Direito. Eu estou aqui para falar para você sobre direito e cidadania. Primeiro nós vamos definir o que é direito e depois nós vamos definir o que é cidadania. Direito é um conjunto de normas que coage o indivíduo a agir de determinado modo desejável em uma determinada sociedade. Por isso existe em cada país uma legislação própria e existe um conjunto de normas sociais que é baseada no direito. E o que é a cidadania? A cidadania, ela em princípio, ela é dada pelo local de nascimento. Então, se eu nasço no Brasil, sou cidadão brasileiro. Se eu nasço em Portugal, sou um cidadão português. E hoje se fala também de uma multicidadania, com a questão da imigração. Eu posso ser, por exemplo, um descendente italiano e pedir a cidadania italiana e ter dupla cidadania. Mas a cidadania não se resume apenas ao local de nascimento. A cidadania se resume a um conjunto de prerrogativas que um determinado indivíduo tem na sua coletividade. E esse conjunto de prerrogativas ele diz respeito àquelas condições de convivência coletiva que o indivíduo tem na sua sociedade. É isso que nós chamamos de cidadania. Nós vamos falar hoje sobre educação. A palavra educação, na sua etimologia, ou seja, na origem da palavra, ela vem do verbo latino educare, que significa conduzir a um determinado lugar. Como nós somos primatas, nós somos do gênero Homo sapiens e é uma espécie de primata, nós aprendemos e temos um dos processos de aprendizagem que diz respeito à educação é através do exemplo de ver os nossos semelhantes. Então, a educação ela é algo muito mais abrangente do que o que nós conhecemos popularmente como a educação escolar, que é uma educação instrutiva, onde o indivíduo vai ter informações sobre toda a técnica que a sociedade produziu, sobre todo o conhecimento que a sociedade produziu, seja de forma mais geral, numa formação humanista mais ampla, ou seja de forma mais técnica, como por exemplo num curso técnico, em que você vai ter uma educação escolar determinada para determinado profissão, curso ou aprendizagem. A educação é algo que é muito valorizado em alguns países e é a grande riqueza das nações do século XXI é a educação. Um povo educado é um país rico, porque a educação ela passa não somente pela educação escolar, mas ela passa por um conjunto de valores que diz respeito ao exercício pleno da cidadania. Então, uma coisa simples para vocês entenderem isso: não jogar lixo na rua, não pisar no canteiro das praças, não colher as flores dos jardins das praças públicas, não depredar o patrimônio público. E aí nós temos um autor muito interessante, que é o Roberto da Mata, que tem um livro que se chama A Casa e a Rua. Ele é um antropólogo, ou seja, a pessoa que estuda o comportamento humano. E ele vai dizer que nós brasileiros, nós valorizamos muito a nossa casa, porque a nossa casa ela é limpinha, a sala é sempre encerada, sempre limpa, a nossa cozinha é sempre muito limpa, e tem gente até que prefere ficar na cozinha do que na sala, que é um assunto que a gente pode conversar num outro momento, que diz respeito à formação da nossa sociedade. E a rua já é um lugar que é público, é um lugar de todos, então eu posso jogar lixo na rua, eu posso sujar a rua, e isso são elementos da cultura. Então a educação em termos mais amplos, ela não diz respeito somente a uma educação técnica e uma educação escolar. Ela diz respeito também ao conjunto de valores culturais de uma sociedade. E aí nisso nós temos o folclore, o Saci Pererê, o Curupira, para alguns hoje até de uma forma aculturada a questão do Halloween, que muitos meninos, pais, têm os seus filhos, têm as festinhas na escola, que foi apropriado pela nossa cultura. Agora, em termos gerais, a educação significa isso. Eu pego um indivíduo que nasce e conduzo esse indivíduo a um conjunto de comportamentos que é socialmente desejável e eu consigo transmitir para esse indivíduo
todos os valores culturais da minha sociedade, todos os valores tecnológicos e todos os saberes que a minha coletividade possui. Fica aí a minha dica e meu muito obrigado.